O destaque internacional: Israel anunciou nesta segunda a libertação de 2 reféns de origem argentina na faixa de Gaza. Fernando Simon Marman, de 60 anos, e Luiz Har, de 70, foram resgatados em uma operação feita durante as primeiras horas da manhã em Rafah, o mais recente alvo da ofensiva israelense. Os reféns tinham sido sequestrados em 7 de outubro. Após a libertação, os 2 foram transferidos para o Sheba Medical Center em Ramat Gan e, de acordo com o diretor interino do hospital, estão em condições estáveis. Foi essa informação divulgada. E sobre esse cenário, a gente conversa agora, mais uma vez nos atende, professor de Direito Internacional Manuel Furrella, participando da programação da Jovem Pan sempre. Tudo bem, professor? Uma honra. Muito obrigado. Boa noite. Tudo bem. Bom, professor, qual é o objetivo de Israel? Inclusive, nos últimos dias a gente falou sobre isso, com esse avanço na cidade de Rafah. Será que os objetivos de Israel começam a ser percebidos ou ainda não, professor? Sim, já começam. Bom, primeiramente, uma informação interessante para o seu público relacionada aos reféns. A gente percebe que eles são judeus argentinos. E na América Latina, a maior colônia judaica se localiza na Argentina. A segunda maior aqui em São Paulo, no Brasil, também uma colônia bem representativa, como a gente sabe, com bastante envolvimento na sociedade brasileira, muito ativa na sociedade brasileira. Mas no caso argentino, é uma colônia ainda maior, ainda mais numerosa. Então nós percebemos que a estratégia israelense, em um primeiro momento, foi a de revidar, responder ao ataque terrorista, inclusive com respaldo do direito internacional, já que ao sofrer o ataque, esse direito de resposta é assegurado. E também com o objetivo de desmantelamento e de controle da faixa de Gaza. Esse objetivo foi atingido logo no começo deste ano de 2024. E aí vem a segunda atividade, o segundo objetivo, propriamente, que a gente percebe muito claro em Israel, não só pelas atitudes que tem tomado, mas propriamente pelas declarações também, que é o de desmantelar os grupos terroristas, principalmente o Hamas, de uma maneira determinante, fazendo com que, em eventual futura negociação com os palestinos, caso efetivamente isso venha a acontecer, e a gente torce por isso, que haja ali uma condição onde grupos que são extremistas dentre os palestinos não tenham um grau de atuação relevante. Isso é claro neste momento. Por quê? O controle sobre a faixa de Gaza, como eu mencionei, já está assegurado. Agora é propriamente uma atuação, uma atividade militar intensa com o objetivo de desmantelamento por completo, ou pelo menos deixando muito reduzido. E também por declarações de Netanyahu, que se nega a um cessar-fogo, a negociações, mesmo a pedido da ONU e até mesmo de outros países que têm atuado positivamente na região, como o Qatar. Então, Netanyahu continua com objetivos militares, tentando dessa forma deixar estável a região para, em um futuro momento, começar algum tipo de conversação. Mas agora o que nós temos é uma atuação intensa com o objetivo de deixar ali muito claro que Israel não vai permitir com que haja uma situação como teve antes, com grupos terroristas com atuação livre ou pelo menos colocando em risco o território israelense e a sua população. Professor, eu queria antecipar uma discussão que será feita nesses próximos dias, né? E, inclusive, os jornais vão dar muito destaque, a gente, claro, aqui na Jovem Pan também, a viagem do presidente Lula ao Oriente Médio. Ele vai para o Egito e depois também segue em agenda pela Etiópia. Mas eu pergunto, essa questão do Egito, que é um país que vem, junto com o Catar, os dois países vêm nessa discussão de uma solução diplomática para esse conflito no Oriente Médio. O governo brasileiro pode trazer algum avanço nessa negociação? O que se esperar dessa viagem do presidente Lula, do ponto de vista da guerra que a gente vem acompanhando, professor? Bom, primeiramente que a escolha do Egito é uma escolha acertada, um dos países estáveis na região. O Egito tem se destacado em termos de organização, de crescimento econômico, naquele contexto, obviamente, né? Não é nenhum grande destaque econômico internacional,
como nós temos, por exemplo, no Sudeste Asiático. Ali é a região que onde realmente o crescimento tem sido mais intenso. Mas, de qualquer forma, são países importantes e, em termos de diversificação das pautas econômicas e até mesmo das exportações brasileiras, é importante novos mercados, o Egito é um deles. Mas eu não acredito que o Brasil consiga se inserir numa agenda de negociação. Ele já tentou, né? A gente também, obviamente, acha importante isso, até mesmo quando o Brasil presidiu o Conselho de Segurança da ONU, que a gente tem uma atuação propositiva, negocial, mas não faz parte daquele esquadro, daquele aspecto, daquela região, a participação brasileira. Então, não acho que agora ela volte com força ou venha a ser relevante. O momento de auge, de quando a gente podia ter algum envolvimento, foi, como eu mencionei, quando a gente presidiu o Conselho. Agora vai ser secundário, até mesmo mais secundário do que tem sido, mesmo que o Brasil busque algum protagonismo, é muito provável, como a gente sabe, o presidente Lula ele tem esse tipo de atuação em ser propositivo em resolução de conflitos internacionais, tem feito mesmo lá com relação à Ucrânia e Rússia, mas é que o Brasil não faz parte daquele jogo, ele não consegue ter uma atuação relevante, independentemente de uma posição de governo. Aqui não vem uma análise minha sobre o governo atual brasileiro, mas sim sobre um papel que eu acho que o Brasil tem naquela região. Vai apresentar alguma proposta, vai incentivar o diálogo, mas não vai ter um papel de destaque por conta do nosso posicionamento em termos de país naquele conflito em específico.